Você tem um bloco de notas no seu celular ou uma pasta esquecida no computador, cheia de ideias que poderiam mudar a sua vida. Um projeto de canal, o esboço de um negócio, um plano de carreira. Quando você olha para essas ideias, consegue imaginar claramente o sucesso. Você sente aquela onda de empolgação bater e logo depois abre a rede social e volta a rolar a tela. Dia após dia, mês após mês. Anos se passam e o seu grande sonho continua se resumindo a isso. Uma ideia com um grande potencial, mas que só existe na sua cabeça. Se isso soa familiar, eu preciso que você preste muita atenção agora. Porque se você sair desse vídeo, só vai voltar para o mesmo ciclo de culpa que te consome toda noite antes de dormir. Você não é preguiçoso e o seu problema não é falta de ambição. Existe um ciclo comportamental acontecendo agora mesmo na sua cabeça que está sabotando as suas ações para proteger exatamente quem você acha que é. Nos próximos minutos, a gente vai te mostrar por que o seu cérebro prefere que você fique no sofá ao invés de realmente colocar a mão na massa. E mais importante, vou te dar o caminho exato para quebrar essa mistura de procrastinação com perfeccionismo e fazer você finalmente conseguir dar o start em algo de verdade. A gente vai começar tirando o curativo de uma vez. Por que você planeja tanto e não faz nada? A resposta não tem a ver com gerenciamento de tempo, tem a ver com regulação emocional. Fala a verdade, quando você senta para começar aquele projeto criativo ou para estudar algo difícil, o que acontece? Bate uma insegurança, uma sensação de sobrecarga e um medo de que o resultado não fique bom. O seu cérebro odeia emoções negativas, então ele entra no que a ciência chama de ciclo de evitação. Aquela tarefa difícil gera ansiedade. Para escapar dessa ansiedade, você foge da tarefa. Resolve limpar o quarto, organizar a mesa, rolar o feed, até que imediatamente sente um alívio. E aqui que está o grande problema. O alívio, por si só, já é uma recompensa. E existe uma regra básica na psicologia que diz que comportamentos recompensados são repetidos. O seu cérebro aprende que evitar a tarefa difícil é exatamente o que te traz essa sensação positiva, e ele começa a fazer isso no automático. Sempre que você esbarra em um desafio, ele simplesmente entende. Então se eu evitar o que é difícil, eu me sinto bem. Para entender isso, você precisa olhar para a amígdala, o sistema de alarme primitivo do seu cérebro. A função principal dela no nosso organismo é garantir a sua sobrevivência. Ela funciona como um radar que detecta perigos no ambiente e dispara o instinto de fuga para te proteger de ameaças. O problema é que o seu cérebro não sabe a diferença entre um predador na selva e um projeto complexo. Quando você sente a ansiedade de começar algo relevante, a sua amígdala enxerga esse desconforto como uma ameaça real. Então, ela assume o controle e manda você fugir. E toda vez que você escolhe o alívio imediato, você torna esse caminho neural da procrastinação ainda mais forte. Preferimos ser o romancista que não teve a chance de mostrar o talento do que o romancista que tentou e mostrou ao mundo que não tinha talento. Essa frase resume bem esse modelo de autossabotagem. Você não está evitando o trabalho. Você está evitando a dor de descobrir que, talvez, a sua primeira tentativa seja horrível. Desistindo de agir, você protege o seu ego. Você se apega à ilusão de que seria muito bom se tentasse, porque a realidade de ser um iniciante dói demais. Isso nos leva à verdadeira raiz dessa procrastinação. Presta atenção nisso, porque é aqui que a chave vira. Você costuma dizer: eu quero ter um negócio. Ou eu quero mudar de carreira. Mas as suas ações dizem o completo oposto. E você justifica isso dizendo que está esperando o momento certo. O escritor Dan Cole fala muito sobre como as pessoas tentam mudar de vida de forma completamente errada. Elas focam no comportamento superficial,
mas a psicologia mostra que todo comportamento humano tem um objetivo oculto. Se você não consegue parar de adiar o que é importante, o seu objetivo oculto não é a preguiça. O seu objetivo é a segurança, é não ser julgado. O seu cérebro resiste violentamente a qualquer ação que não esteja alinhada com a forma como você se vê hoje. Se lá no fundo você acredita que é o tipo de pessoa que nunca termina as coisas, o seu cérebro vai garantir que você desista de fazer tudo o que começa. Para ele, agir contra a sua própria identidade é uma ameaça. Mudar a sua vida exige que você deixe para trás a pessoa que você é hoje. Para o seu sistema nervoso, qualquer mudança é um risco. Ele prefere garantir a sua sobrevivência em uma rotina segura e te manter vivendo em um piloto automático. Eu sei o que você deve estar pensando agora. Mas eu não fico parado o dia todo. Eu trabalho, eu estudo pra caramba, eu vivo ocupado. Exatamente. E esse é o golpe de mestre do seu cérebro. O seu sistema de alarme interno não permite que você fique deitado olhando para o teto sem fazer nada, porque isso geraria um tipo de culpa insuportável. Então, como ele faz para fugir da tarefa difícil sem ter que se sentir culpado? Ele disfarça com um desvio de produtividade. Você nunca deu um único passo na rua para começar a correr, mas perdeu horas pesquisando na internet qual é o tênis de corrida perfeito. Você nem está enviando currículos, mas refez o layout do seu portfólio pela 10ª vez. Ou talvez você esteja assistindo a uma sequência de vídeos no YouTube agora mesmo, sentindo que está absorvendo conhecimento, ao invés de estar fazendo a tarefa que prometeu para si mesmo hoje de manhã. Dói ouvir isso, não é verdade? Diante do medo de falhar, você troca a tarefa difícil por uma tarefa segura, que te dá uma falsa sensação de progresso e nenhum risco de julgamento. Então, como a gente destrói esse ciclo de evitação e passa a finalmente agir? Você precisa mudar a forma de olhar para o erro. Existem basicamente 2 formas de lidar com as porradas da vida. Você pode ser um saco de pancadas que só sofre, ou pode ser o lutador que usa as pancadas para se aperfeiçoar. A maioria das pessoas faz as coisas apenas para acertar. E quando você só faz para acertar, qualquer possibilidade de falha te paralisa. Se você pensar demais nas consequências antes de dar o primeiro passo, não vai sair nunca do lugar. Você precisa se tornar um tipo de colecionador de fracassos. Sabe aquela velha desculpa de só preciso me organizar melhor antes de dar o primeiro passo. Na prática, essa ideia vai te manter preso em um perfeccionismo que não vai te levar a lugar algum. Você fica esperando o dia em que vai acordar 100% motivado, com o cenário perfeito, mas a verdade é que esse dia simplesmente não existe. O antídoto para acabar com essa procrastinação é assustadoramente simples. Começa a buscar o erro. E eu entendo que ninguém quer errar de propósito, mas já que é algo inevitável, então aceita isso como parte do processo. Você faz um primeiro trabalho não tão bom, entende onde deu errado e ajusta. A confiança que você tanto espera não cai do céu. Ela aparece só depois que você sobrevive à sua primeira tentativa um pouco vergonhosa. E como você resolve isso a partir do momento em que esse vídeo acabar? Eu vou te entregar 3 passos simples para você quebrar o ciclo de evitação ainda hoje. Passo 1. Nomeie o monstro. Quando você perceber que está evitando algo e arrumando sua mesa pela 3ª vez no dia, para e dá um nome para essa emoção. Você está ansioso? Está com medo de não ficar bom? O simples fato de reconhecer a emoção tira o controle da amígdala e devolve para o lado racional do seu cérebro. Passo 2. A antivisão. Pega um papel e escreve. O que acontece se por 5 anos você continuar exatamente como está hoje? Descreve a dor, o arrependimento, as oportunidades que você pode perder. A dor de ficar parado tem que se tornar maior do que o medo de começar. Passo 3. A microtarefa. Você precisa provar para o seu cérebro que você está construindo uma nova identidade. E você faz isso
tornando a tarefa estupidamente pequena. Não pensa... Eu tenho que escrever o projeto inteiro. Pensa assim. Hoje, a minha tarefa é abrir o documento e escrever por apenas 10 minutos. Só isso. Interromper esse pavor inicial é 90% do trabalho. Sentar e fazer uma pequena tarefa por 10 minutos é muito mais fácil do que lidar com o peso e a ansiedade de não ter começado. Você passou anos se protegendo atrás do seu possível potencial. Isso foi seguro, confortável, mas incrivelmente frustrante. O seu cérebro mentiu para você esse tempo todo. Ele te convenceu de que tentar e falhar é pior do que nunca tentar. Mas agora você sabe o que está acontecendo nesses bastidores da sua mente. E cada vez que você adia o que precisa ser feito, está fortalecendo o caminho da procrastinação. A boa notícia é que o antídoto agora está nas suas mãos. Lembra daquilo que você precisa fazer, mas vem adiando? Você vai sentir um pouco de ansiedade, mas foca em fazer isso ainda hoje por exatos 10 minutos. Não importa se vai ficar horrível no começo, apenas começa. Deixa de ser a pessoa do potencial e passa a ser a pessoa que executa, mesmo longe das condições perfeitas. A vida muda não quando você tem uma epifania assistindo a um vídeo legal, mas quando você faz o que prometeu para si mesmo. Agora você está com as ferramentas na mão. E a pergunta é: o que você vai escolher fazer quando a próxima dificuldade aparecer? Comenta aqui pra gente. A sua identidade dita as suas ações. E vice-versa.